Então vamos lá, hoje a gente vai desconstruir uma verdadeira obra-prima do cinema, Interestelar. E olha, tem muito segredo pra gente desvendar aqui. Logo de cara, o filme já joga um mistério na nossa frente, né? Algo que parece até sobrenatural, um fantasma no quarto de uma criança. Mas e se não fosse um fantasma? E se a resposta fosse algo muito, mas muito maior? Pois é, a resposta para essa pergunta é, na verdade, a chave que abre o filme inteiro. Para entender, a gente precisa ir além dos efeitos visuais espetaculares e mergulhar no que está escondido ali, no simbolismo e, claro, na ciência por trás de tudo. E essa conversa aqui, logo no comecinho, entre o Cooper e a filha dele, a Murph, parece só um papo normal, né? Mas não é. Fica a dica porque essa simples troca de palavras já está anunciando tudo o que vai ser revelado lá na frente. Ok, então vamos começar essa investigação. E o primeiro passo é olhar para as pistas que estavam o tempo todo na nossa cara, sabe? Começando pelo próprio mundo em que eles vivem. A primeira coisa que chama a atenção é por que o nosso herói é um fazendeiro. Ele é um ex-piloto, um engenheiro, mas o filme faz questão de mostrá-lo como um agricultor. E acredite, essa escolha não é por acaso. É muito, muito simbólica. Pensa bem, a agricultura é a base de tudo, certo? Foi o que permitiu que a civilização humana começasse. E qual é a missão do Cooper? Basicamente, recomeçar a civilização em outro lugar. Então, ele, como fazendeiro, representa essa raiz, esse instinto mais básico que a gente tem, o de sobreviver. E o cenário todo reforça essa ideia. O trigo morrendo, o trigo foi uma das primeiras coisas que a humanidade aprendeu a cultivar. Ver ele acabando é um sinal claro do fim da nossa capacidade de existir. Some a isso o vento que não para, simbolizando uma mudança que ninguém pode deter, e a poeira constante que remete ao fim, à morte. O filme usa esses símbolos super fortes para mostrar que não é só uma crise, é o apocalipse chegando. Beleza, o cenário é de fim de mundo. Para escapar, a humanidade precisa de um atalho, uma passagem pelo universo. E é aqui que a ficção encontra a ciência de verdade, com conceitos que, aliás, foram muito bem explicados na nossa fonte pelo especialista Sérgio Sacani. O primeiro desafio, como atravessar distâncias galácticas. A solução é um buraco de minhoca. E o filme mostra isso de um jeito genial, com aquela cena do papel sendo dobrado, sabe? É basicamente um atalho, um túnel que corta o tecido do espaço-tempo, passando por uma outra dimensão. Só que pegar esse atalho tem um preço altíssimo, e que é o coração do drama do filme. E esse custo está totalmente baseado na teoria da relatividade do Einstein. O nome disso é dilatação temporal. Funciona assim. Quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo passa. E perto de um monstro cósmico como o buraco negro Gargantua, a gravidade é tão absurda que ela literalmente estica e desacelera o tempo. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha só essa comparação. Cada hora que a equipe do Cooper passou naquele planeta aquático, o planeta de Miller, equivalia a 7 anos se passando na Terra. É uma coisa de explodir a cabeça, né? 1 hora lá, 7 anos aqui. E como nosso especialista de referência explica, isso não é só uma invenção para o roteiro, não. A ideia é que a gravidade não é uma força, mas uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Um buraco negro deforma tanto esse tecido que o tempo, ele se estica todo. É física real sendo visualizada de uma forma incrível. Ok, agora a gente vai pro clímax do filme. O momento em que todas essas peças se encaixam para resolver aquele mistério lá do começo, o do fantasma. Cooper toma uma decisão radical, um sacrifício, e se joga dentro do buraco negro. E ele não morre. Pelo contrário, ele entra num lugar chamado Tesseract. É uma estrutura que, de alguma forma, pega toda aquela física maluca e incompreensível de um buraco negro e traduz para algo que a mente humana consegue entender, a estante de livros do quarto da filha dele. Aqui está o pulo do gato. O filme propõe que o universo tem 5 dimensões. 3 de espaço, que a gente conhece, 1 de tempo, e a quinta seria a gravidade. A gravidade seria a única força capaz de atravessar todas as outras dimensões, inclusive o tempo. E os seres que fizeram o Tesseract deram ao Cooper o poder de manipular a gravidade. E aí, a cabeça da gente explode de vez. Porque da perspectiva dessa quinta dimensão, o passado, o presente e o futuro estão todos conectados, acontecendo ao mesmo tempo. O fantasma que derrubava os livros no passado, o Cooper dentro do Tesseract no presente e a humanidade super avançada do futuro que construiu tudo aquilo, tá tudo ligado. A gravidade é a cola que une tudo isso.
Cooper, ele era o fantasma o tempo todo. Foi ele quem usou a gravidade para derrubar os livros e passar as coordenadas da NASA. Foi ele quem tentou se comunicar com a Murphy para ele mesmo ficar. E foi ele quem, no fim, passou os dados cruciais para salvar a humanidade pelo ponteiro do relógio. Certo. Então, se o Cooper era o fantasma, fica uma última pergunta no ar. E é uma pergunta fundamental. O filme inteiro fala sobre eles. Uma entidade misteriosa, super avançada, que colocou o buraco de minhoca lá, que ajudou a humanidade. Quem são eles? A grande revelação do filme é essa. Não eram alienígenas. Éramos nós, a própria humanidade, num futuro muito, muito distante, que evoluiu a ponto de dominar 5 dimensões e voltou no tempo para dar uma mãozinha para nós mesmos, para garantir a nossa própria sobrevivência. E no fim das contas, depois de toda essa viagem alucinante pelo cosmos, por buracos negros e outras dimensões, o filme volta para o seu ponto de partida, para o seu coração, que é uma das forças mais poderosas do universo, capaz de cruzar o tempo e o espaço, o amor de um pai pela filha.